Sexta-feira, aqui estamos para mais uma conversa de consultório, né? O questionamento que nós estamos trazendo essa semana é muito interessante. No domingo, em torno da hora do almoço, me ligou um cliente, amigo, dizendo que ele estava tendo um almoço em casa com mais 2, 3 amigos e surgiu uma discussão, né, com relação a as pessoas terem ou não terem os comprimidos de nitrato, mais comum é o Zordil, no seu bolsinho, né, para usarem no caso de terem um infarto, né? Esse meu cliente, que já estava orientado por mim, defendia que não devia ter, e os amigos achavam que devia ter, e eles então me telefonaram para poder explicar os motivos de ter ou não ter. São duas situações muito diferentes. A primeira situação são aqueles pacientes que têm um quadro de angina, ou seja, eles sabem que têm uma doença coronariana, né? Eles têm uma artéria coronária parcialmente obstruída, ou seja, você imagina um cano com 70%, 60% de obstrução, e eles ocasionalmente apresentam uma contração desse vaso sanguíneo, reduzindo assim o fluxo de sangue. Nesse momento, eles têm uma crise de angina. Para esses pacientes, não há nenhum problema, já estarão orientados pelos seus médicos para usarem esse comprimido sublingual para tirar esse espasmo, essa contratura da artéria e refazerem o fluxo. A segunda possibilidade, que esse era o motivo da pergunta do meu cliente amigo, é se uma pessoa que não tem nenhuma doença e que subitamente apresenta um quadro de infarto agudo, ou seja, no infarto agudo você tem uma obstrução completa da artéria, né? Há uma completa perda de fluxo de sangue por essa artéria, e se as pessoas nesse momento usarem esses comprimidos sublinguais, se isso reduziria ou reverteria o infarto. Não. Aí há uma contraindicação absoluta para se usar, porque esses remédios, eles, a par de produzirem uma dilatação dos vasos, eles levam à queda da pressão. E isso pode, então, pelo contrário, agravar a situação, porque se já não existe um fluxo adequado e, além disso, você tem uma queda da pressão arterial, né, você pode ter um agravamento do quadro clínico. Então, aquela coisa antiga que as pessoas usavam, né, sempre um vidrinho desses remédios no bolso, não tendo doença alguma, isso já caiu por terra, né? A medicação que se poderia usar numa situação dessa seria uma aspirina, se a pessoa não tiver contraindicação para o uso dela, também mastigada pela boca. Resumindo, então, pessoas que têm angina já conhecem, já são sabedoras que têm uma doença coronária e o médico indica para as crises de angina, né, o uso do sublingual, nenhum problema de usar. Pacientes que não têm doença coronária e apresentam um infarto súbito não devem usar, porque o infarto pode se agravar, né, no uso dessas substâncias. É uma situação muito interessante essa e que eu trago a vocês pela frequência com que isso ocorre, né, e pelas dúvidas que geram em grande parte da população. Um abraço, até a sexta que vem.